que é sobre algumas substâncias para serem ingeridas, que acho que uma delas é a glucosamina e a outra a condroitina. E funciona? Tem muita gente questionando sobre isso. É uma coisa que se recomenda ou não? Então, vamos lá. Quando se começou a estudar melhor a artrose, né, dos anos 80 para cá, começou a entrar uma série de teorias, né, da evolução, série de medicamentos que poderiam agir na artrose. E todo medicamento, quando ele entra no mercado, não só medicamento, toda cirurgia. A gente está vivendo agora um mundo pós-pandemia. Vocês estão vendo que as vacinas estão entrando na população e a gente vê que algumas não estão tendo tanta eficácia quanto se achava que tinha antes. Uhum. Então, todo medicamento e toda a cirurgia, todo o tratamento, por mais fantástico que ele pareça, ele sempre carece de estudo, tá? Então não adianta nada a gente entrar com um medicamento hoje que vá agir na reconstrução da cartilagem, se daqui a 20 a 30 anos a gente vê que ele não teve evidência. Então a glucosamina e condroitina, elas entraram no mercado como sendo Qual que é a ideia? A glucosamina e condroitina, elas fazem parte da matriz da cartilagem. Então a cartilagem ela é composta por células, né? 5% de célula e 95% de um colchão que é chamado de matriz extracelular. E na matriz extracelular, de maneira bem simples, existe a condroitina e a glicosamina, são moléculas que atraem água para deixar a cartilagem bem molinha, tá? E a ideia Legal. de você usar a glicosamina e a condroitina seria de a gente ingerir e aquilo ir para a nossa cartilagem. Até hoje não se conseguiu provar que aquilo que está sendo ingerido, primeiro, que vá para a cartilagem. Segundo, nenhum estudo sem o patrocínio da indústria farmacêutica conseguiu comprovar que a glicosamina e condroitina venham a ter algum efeito benéfico na evolução da artrose. Na verdade, alguns estudos mostram de 20 a 30% de melhoria de sintomas, mas eles são igual a placebo, que é o remédio de mentirinha. Então, Perfeito. eu não costumo prescrever, assim, eu não prescrevo. Primeiro, glicosamina e condroitina tem uma série de efeitos colaterais, aumenta peso, retenção de líquido, predispõe a diabetes em pacientes que têm a glicemia limítrofe. A Sociedade Americana a Sociedade Americana de Cirurgiões Ortopédicos, eles contraindicam fortemente o uso da medicação. Algumas sociedades europeias dizem que se a pessoa não tiver notado nenhuma melhora depois de 2, 3 meses de uso, vale a pena descontinuar o Olha uso. só. E, assim, para deixar de maneira mais didática para os pacientes, quando a gente vai tratar uma artrose, e pensando no custo final, porque às vezes o tratamento de uma artrose é um carro zero lá no final, e às vezes o paciente pode não ter um benefício que ele gostaria de ter. Então, a base da pirâmide é qualidade de vida, é perder peso, Perfeito. se alimentar melhor, fazer Sim. atividade física prescrita por um bom profissional da área médica e da área da educação física. Segundo, modificação de doença com que tem de evidência científica com ácido hialurônico, alguns casos cirúrgicos. E o terceiro, que é a bolinha, que é a cereja do bolo, são os nutracêuticos, colágeno tipo 2, magnésio, a glicosamina condroitina. Por quê? Pela baixa evidência Evidência. científica. E é muito caro. Nos Estados Sim. Unidos é muito barato. Aqui no Brasil é muito caro. Então, é que as pessoas às vezes não fazem as contas, mas se você fizer as contas de quanto custa uma glicosamina condroitina aqui no Brasil, e depois de 12 meses, se você fizer o quanto você gastou e o quanto foi de custo-benefício, às vezes não vale a pena. É Se você for... considerável, né? Então, eu, particularmente, não é minha primeira linha. Até prescrevo. Para quem que eu prescrevo? Para aquele paciente que fala que usa há muito tempo e que quer continuar tomando. Beleza. Sim. Você acha que está fazendo bem para o seu joelho? Eu tenho vários pacientes que tomam colágeno, glicosamina, que tomam diacerina, que acham que está tendo melhora. Eu vou lá e prescrevo. Perfeito. Eu vou jogar no time do paciente. Agora, como monoterapia, chegar um paciente no consultório e eu prescrever só isso para ele, Não é válido. cara, não está tendo Entendi. consulta, E entendeu? no caso, você até falou no colágeno. O colágeno segue a mesma linha da condroitina também, ou não? O colágeno ele é historicamente até mais antigo, né? Porque o Sim. colágeno ele era usado pelos egípcios, né? Eles achavam na época já que de você pegar o colágeno e cozinhar e comer e etc. Até essa história do pé de frango, que aquilo teria um efeito benéfico. Também é a mesma coisa. Na verdade, o colágeno tem até menos estudo do que a glicosamina. Parece, quando se compara os dois, que o colágeno é superior. Mas, novamente, eu nunca uso como Perfeito. monoterapia. Vamos supor assim, eu tenho uma paciente que ela esteja no limite entre operar e não operar.
Eu estou tentando ao máximo possível não operar essa paciente, porque a gente sabe que toda cirurgia de cartilagem, ela tem um follow-up de muito tempo. A pessoa demora um bom tempo para melhorar. Eu estou fazendo de tudo para não operar. Falo com ela, vamos entrar com colágeno? Vamos. Ó, não é tão barato. Você quer entrar com isso? Beleza, a gente entra com colágeno. Isso é um uso racional da medicação. Agora, usar esse apelo da propaganda, né? Porque hoje em dia a indústria farmacêutica descobriu isso como um grande filão, porque é um suplemento alimentar. Tem poucos efeitos colaterais, alguns têm mais, outros Não têm tem nem menos. risco, né? As pessoas saem tomando, acreditando. Sim. O que tem que ficar claro é que as pessoas que melhoram, se a gente for ver a grande maioria das pessoas que melhoram fazendo uso de colágeno, são pessoas que estão fazendo outros tratamentos também. Perfeito. Fisioterapia, estão se movimentando melhor, estão emagrecendo, entenderam melhor a doença. Não dá para atribuir só ao colágeno. Sim. E mesmo que ela tenha melhorado tomando, existe o efeito placebo. Sim. Então, eu particularmente, eu prefiro ir na contramão do fomento da indústria farmacêutica, porque eu sempre quero o melhor para o paciente, e a gente não pode onerar o paciente com coisas de baixa evidência científica. Sim. E até interessante que você falou, acho que um ponto que eu entendi de uma maneira interessante. A condroitina, ela tem uma tendência, e aí talvez a glucosamina também, a ter uma retenção hídrica. E também talvez até aumentar um pouco o peso. Isso já é um problema por si só para a condromalácia. Então se você toma e você acaba aumentando 2, 3 quilinhos ali, isso já vai ser um problema que vai agravar a sua situação, né? Então também é importante evitar aí, porque a gente sabe que isso pelo menos são características comuns aí do nutriente, né? Sim, sem dúvida. Tem que evitar o máximo possível, tem que ler muito o que a gente tem de efeito colateral de todas as medicações. E uma coisa que o leigo acha muito, e que infelizmente é fomentado pela indústria farmacêutica, é que aquilo é um produto natural. Não é natural. Aquilo passa por um processo de industrialização, e aquilo lá é uma medicação natural. Seria se você ingerisse determinada substância retirada de raízes, ou, como o pessoal fala que é muito popular, o pé de frango, por exemplo, gelatina de mocotó, tudo bem, isso é natural. Perfeito. Isso é nutritivo. Agora, fazer uso de medicação industrializada, eu acho um pouco perigoso, porque tem efeito colateral. E não são poucos, tem efeitos gástricos também, pessoas que têm uma sensibilidade maior do trato gastrointestinal, referem diarreia, referem queimação no estômago. Então, tem que tomar uma série de cuidados com relação à prescrição dessa medicação.